Hoje, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que fará a sabatina dos indicados de Lula para o STF e para a PGR simultaneamente. Flávio Dino, escolhido para o Supremo, e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República serão questionados pelos senadores em uma mesma sessão na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro. Nesta quarta-feira, os relatores das indicações leram os pareceres na CCJ. O relator de Gonet, senador Jacques Wagner, e o de Flávio Dino, senador Everton Rocha, já publicaram textos favoráveis às indicações. Na CCJ, Dino e Gonet precisam de no mínimo 14 votos. No plenário, a adesão precisa ser ainda maior, 41 votos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que poderá realizar a votação no plenário no mesmo dia da sabatina. E a gente abre nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro. Quero dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Sentimos sua falta ontem, Ana. Flávio Dino, então, e Paulo Gonet vão ser sabatinados aí na próxima quarta-feira, dia 13, para passar na CCJ. Vale lembrar, são 14 votos. Já no plenário do Senado são 41. E agora temos aí uma semana, hora de pressão popular em cima dos senadores. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Eu também, mesmo no dia de folga, fico de olho em vocês e com saudade. Muito boa noite. Boa noite, mestre, Piotr, Silvio. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que vai assistir talvez um dos maiores desrespeitos à nação brasileira, né? Você colocar essa sabatina simultânea é um desrespeito inacreditável, não apenas à inteligência do brasileiro, mas também à nossa Constituição, a todos os processos de transparência que nós esperamos do Congresso, do Executivo, do Judiciário. Parece que esse nome, transparência, ele desapareceu, né, completamente desde o dia 1º de janeiro desse ano. A sensação que eu tenho, Paula, e estou curiosa para ouvir os meus colegas, é que parece que é uma operação blindagem a Flávio Dino. Assim como nós vimos a operação blindagem a Dino na CPMI do 8 de janeiro, e os senadores e deputados de oposição seguiram firme, né, convidando, insistindo na presença de Dino ali, depois com as imagens que desapareceram do 8 de janeiro, do prédio do Ministério da Justiça e ali as outras câmeras em torno daquele prédio. A blindagem seguiu, né? A relatora da CPMI, a Elisiane Gama, uma soldadinha ali do PT e de todos os seus asseclas e partidos satélites, assim como Flávio Dino, blindou o ministro da Justiça, não o incluiu no relatório, o relatório seguiu com o presidente da CPMI não concordando com o relatório, Arthur Maia, mas assinando o que até hoje ninguém entende. Então, ficou muito claro essa operação blindagem a Flávio Dino e o general G. Dias na CPMI do 8 de janeiro. E parece que agora a sabatina vai seguir o mesmo caminho, porque o passado do Flávio Dino, né, a capivara, como nós gostamos de falar aqui do Flávio Dino, ela não é curta, ela não é transparente, e há muitas perguntas que provavelmente os senadores de oposição farão que o Brasil estará de olho. Então parece que essa operação vai entrar no campo do cansaço também, né? Com uma sabatina dupla simultânea, o cansaço pode ser um fator também que muitos falem, bom, vamos acabar com isso logo. Por mais que o voto seja secreto, e todos nós gostaríamos do voto aberto, pode acontecer alguma traição também no voto secreto? Pode. Agora, a população, o Brasil inteiro, estará ligado nas perguntas que os senadores farão, porque nós sabemos que nas perguntas pode haver um indício até do próprio voto de cada senador, mesmo que ele seja secreto.
Adalberto Piotto, muito boa noite. Vou jogar para você, então, isso que a Ana perguntou, você também acha, também está sentindo que está em curso aí uma operação blindagem em relação à sabatina, o nome de Flávio Dino para essa vaga no Supremo Tribunal Federal? Boa noite. Difícil não imaginar isso. Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Ana Paula, Silvio, a vocês todos que nos acompanham aqui. Olha, eu vou buscar aqui o argumento técnico de Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, para implementar a sabatina conjunta, simultânea, juntinho, um do lado do outro. Ele disse que houve uma sabatina conjunta de 3 indicados ao Superior Tribunal de Justiça. Bom, primeiro, nós estamos falando agora de uma sabatina de um Procurador-Geral da República, que é um cargo completamente diferente de um ministro indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, são coisas diferentes. Neste último caso, eram de 3 indicados do STJ. Bom, essa é a primeira coisa que já derruba essa tese do Davi Alcolumbre. Agora, alguém já ouviu falar de Daniela Teixeira, Afrânio Vilela e Teodoro Santos? Foram os 3 indicados ao STJ. Todo mundo sabe quem é Flávio Dino. Daí, a grandeza é completamente diferente. A situação é completamente diferente. Ao colocar o procurador indicado à Procuradoria-Geral e o ministro Flávio Dino na mesma sabatina, levando-se em conta que no caso do Gonê a chance dele ser aprovado é muito grande, e do Dino sim, aí há muita polêmica, é claro que há uma tentativa de aliviar as perguntas para o Flávio Dino. Corremos o risco de ter, nessas sabatinas, elas já são curiosas, né? Porque o sistema é muito ruim para apurar a competência do indicado ali. Isso já foi discutido em outras indicações de presidentes também, outros presidentes. O modelo de sabatina no Senado da República é muito ruim, mas a gente corre o inusitado risco, imagina só, de acontecer algo assim. Só terem perguntas dirigidas ali, as que importam, dirigidas ao Flávio Dino. Nenhuma ao Gonê, que é indicado só ao cargo de Procurador-Geral da República. Imagina só a importância do cargo, o órgão acusador da República. Nós vamos correr esse risco? Bom, pelo que o Davi Alcolumbre está propondo, sim. Ou seja, é um argumento pífio, é um argumento vergonhoso, e eu concordo com a Ana Paula que simplesmente catapulta qualquer nível de transparência e preocupação de fazer o que o nome sugere, uma sabatina técnica de apurar o conhecimento do Flávio Dino. Se ele tem notável saber jurídico, se ele realmente tem conhecimento, porque o que ele ele fala muito, ele é verborrágico. Mas verborrágico não necessariamente é conhecedor do direito, e mais que isso, nós estamos elegendo agora, ou melhor, os senadores vão aprovar um nome que vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, numa das composições do Supremo mais complicadas, para não dizer outra coisa, mas enfim, o que eu queria dizer era muito ruim para a Constituição, ruim na opinião da OAB, ruim na opinião do Congresso Nacional, numa sabatina simultânea. Davi Alcolumbre foi aquele sujeito que, porque não tinha lá, acho que uma troca de favor com o Bolsonaro, e o Bolsonaro não deu, eu não conseguia colocar o André Mendonça, o nome de André Mendonça para ser sabatinado, atrasou acho que 5 meses. Bom, foi um tempo gigantesco, foi um tempo recorde de espera. É sim, não tem por que pensar de outra maneira, uma falta de transparência. O modelo é muito ruim e, neste caso, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, conseguiu piorar o que já era ruim, esse modelo de sabatina para indicados ao Supremo Tribunal Federal. Silvio Navarro, muito boa noite. Você também tem essa impressão de que foi estratégica a decisão do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, de juntar, de unir as duas sabatinas numa só, de Flávio Dino e de Paulo Gonê, para a próxima quarta-feira, dia 13? Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana Paula, meus amigos Piotto, Augusto Nunes, boa noite para quem nos acompanha. Eu só vou discordar aqui de um ponto. Não é uma blindagem ao Flávio Dino, isso é uma armação. Isso que está acontecendo é uma armação. Tentei conversar com o maior número de pessoas nas últimas horas para entender se isso já tinha acontecido na história do Senado. Um ministro para a Suprema Corte e um procurador-geral da República, o parquê. O acusador e o magistrado. A Suprema Corte, eu repito, ninguém tem memória disso. Nenhum assessor com 20, 30 anos, nem a Secretaria-Geral da Mesa conseguiu achar algum caso correlato.
é evidente que sim, outros nomes já foram colocados, inclusive recentemente, para o mesmo cargo, mas antagônicos neste ponto, o Procurador-Geral da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso nunca aconteceu, isso é uma armação. Por quê? O nome de Paulo Gonet tem ampla aceitação no Senado, inclusive ele mesmo já havia figurado em listas anteriores no próprio governo Jair Bolsonaro. E vejam vocês quem foi o relator da indicação dele, Jacques Wagner. Alguém se lembra sobre toda aquela dúvida que pairava porque Jacques Wagner votou de forma inesperada na PEC 8 sobre votos de ministro do Supremo Tribunal Federal, decisões monocráticas? Alguém se lembra? E agora aparece Jacques Wagner, líder do governo, como o relator da indicação de Paulo Gonet. E Flávio Dino, que talvez seja o mais contestado nome já indicado para a Suprema Corte da história. O Brasil só tem memória de rejeição a um indicado para a Suprema Corte em Floriano Peixoto, e aí nós vamos ter que voltar antes de 1900, porque a Constituição lá em 1891 não previa notável saber jurídico, era só notável saber, e Cândido Barata Ribeiro, que era médico, evidentemente não tinha notável saber jurídico. Flávio Dino poderia ser o primeiro, ou pode ainda ser, se os senadores estiverem acompanhando o que está acontecendo nas redes sociais, nas ruas, se estiverem atentos às suas próprias redes sociais, aos e-mails dos seus gabinetes, aos telefonemas que estão recebendo e entendendo qual é o recado que os seus eleitores que confiaram nos senhores estão entendendo. Flávio Dino não é um bom nome para o Supremo Tribunal Federal. Não chega em boa hora. Flávio Dino não vai pacificar uma corte que já é politizada demais. É preciso tirar a política daquele tribunal e não colocar mais fervura ali. Portanto, a decisão está nas mãos dos eleitores, que precisam achar uma forma de se comunicar, e só este é o caminho, gente, de se comunicar com os senadores, porque isso é uma armação, porque o senador Flávio Dino, ao lado de um nome muito mais amistoso, poderá revezar respostas, talvez, não sabemos qual será o rito, não está definido. Podem acontecer 10, 15 perguntas, e ele responde quais ele quer, no momento em que ele quer. Ah, já respondi esta pergunta, passo a palavra agora. Isso nunca aconteceu. Para eu não me alongar, eu finalizo. Isso é uma armação que está acontecendo. Porque o nome de Flávio Dino poderia ser rejeitado pela primeira vez desde Floriano Peixoto. Augusto Nunes, muito boa noite. Eu tenho acompanhado aqui no chat, o pessoal está um pouco desanimado com essa indicação do nome de Flávio Dino. É compreensível, mas esse é um momento de realmente pressão nos senadores, né, em relação a essa sabatina. Eu vou até trazer aqui a Dijane Mello, escreveu no chat: gente, eu não aguento mais. Sinceramente, vou desistir da política, muito nervosa com tudo isso. Dijane, não desista, porque nós precisamos do apoio popular para reverter essa situação. Enfim, estamos aqui fazendo a nossa parte de denúncia e fiscalização, mas claro que quem está nos acompanhando também precisa unir forças, né, porque senão fica difícil. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. Quem desiste abre espaço para o avanço do adversário. Ponto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, Ana, minha parceira, estava com saudade, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Para mim não mudou nada. É claro que é uma armação. Agora eles vão fazer o quê? Vão trocar cola? Um vai perguntar, pedir ajuda ao outro. Então, ignorem o Gonet. A oposição, pressionada se os eleitores pressionarem com competência, a oposição cria espaço para criar problemas para o Flávio Dino, usando, repito, todas as contradições registradas em vídeo. Mostra e peça explicações. O Gonet passa a ser, diante dessa manobra, um problema do Ministério Público. Ministério Público. Porque não tem muito a ver com a nossa vida, não. O procurador-geral indicado pelo Bolsonaro não fez nada diante da destruição do sistema acusatório brasileiro. Então,
Eles indicaram outros 3, tá bom. O Ministério Público que crie, que seja mais altivo e cobre. Esqueçam o Gonê. Eu, se fosse senador, iria, vamos aprovar logo o Gonê aqui. Tudo bem, então está dispensado. Pode sair, vamos cuidar de quem interessa. Por quê? O Flávio Dino quer pouco tempo, não deem pouco tempo a ele. Aquilo pode durar uma eternidade. Tem prazo, não. Cada senador tem 10 minutos. Nada disso. Aí vem esse primário, ou primata, que é o Alcolumbre, que segurou por 5 meses, a votação do nome do André Mendonça. Deve ter descoberto já que não precisava, né? Mas tudo bem. Segurou. Agora está com pressa. Ótimo, façamos o contrário. Está com pressa, a gente não tem pressa nenhuma. Vamos tratar dos problemas reais. E usemos esse tempo. O Silvio está certo. Depende, tudo depende. Aliás, como sempre, né, quando se trata de um problema nacional, tudo depende do comportamento do eleitorado. Mantenham a ofensiva, saiam às ruas, vetem a indicação de um comunista para o Supremo e façam as perguntas que o Flávio Dino não encontrará respostas para escapar. Façam as perguntas. Concentrem-se nele. Agora, eu não entendi. Foi a Comissão de Constituição e Justiça que aprovou isso aí? Tudo bem. Então, está na cara que ele precisa de rapidez. Por quê? Porque não tem respostas. Encontremos tempo para que ele fique bastante por lá. O suficiente para que fique claro que o presidente Lula indicou um cafajeste para o Supremo Tribunal Federal e que a maioria dos senadores, se isso acontecer, aprovou um cafajeste, porque o Clube dos Cafajestes, como se sabe, tem representantes em todos os lugares. Por que não teria no Senado? Vamos medir o tamanho, né, desse tipo, o tamanho não, vamos medir quantos são, vamos avaliar quantos são os sócios do Clube dos Cafajestes fantasiados de senadores. O poder emana do povo também agora. Se o povo decidir que não pode ser ministro um Flávio Dino, ele não será. Tempo para isso existe. Agora, 18h03, vamos a Brasília. Hoje... Aliás, desculpa claro. interromper, Paulo. Diga lá, Augusto. 13 de dezembro. Quarta que vem, a sabatina. 13 de dezembro de 68 foi o dia do AI-5, né? Nasceu um outro 13 de dezembro, o... Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. 13 de dezembro, o Alcolumbre está querendo fazer isso. Vamos resgatar o 13 de dezembro ou riscar do calendário, né? Pois é, parece É isso até aí. tudo combinado, né, Desculpe, Augusto? Paulo. Imagina.